Oi, gente! Vamos entrando. Hoje voltamos aqui a pedidos na visão sistêmica. Oi, linda! Sua linda! Vamos lá, vamos entrando, sentindo-se à vontade. Deixa eu só botar esse telefone no silencioso. O tema foi instigador. Vamos esperar o William entrar. Por enquanto, deixa eu só convidando as pessoas para que se sintam aí instigadas pelo tema, já que na live passada a gente tocou no assunto abundância, prosperidade, esse impulsionar para a vida, e foi muito legal porque gerou assim um nicho de curiosidade nas pessoas, né? Da importância do pai e da mãe nessa área, né? E foi muito proveitoso para a gente, porque a gente recebeu diversos feedbacks e foi muito legal. E agora a gente voltou para tentar auxiliar no dirimir de algumas dúvidas, trazer o entendimento, trazer a consciência, que é um dos pontos mais importantes também, é o despertar da consciência. Porque com o despertar da consciência você percebe quais são os pontos, quais são os tópicos que precisam ser vistos com um olhar mais sistêmicos. Oi, Jai, o William já está aqui com a gente. Vamos lá, William. Sejam bem-vindos, todos bem-vindos. Quem está aqui que é novo? Meu nome é Bárbara. Oi, boa noite, William. Tudo bom? Boa noite, Bárbara. Boa noite. Olá! Gratidão aí novamente por ter aceitado o convite e estar comigo nesse... Agora, seu som, você deve ter alguma coisa ligada aí que ele está com retorno. Tá bom, deixa eu só ajeitar. Então, assim, a princípio agradecer por você estar aceitando aí essa maratona junto comigo, no sentido de passar conhecimento e também como uma devolutiva para o universo, né? Com tudo que ele nos oferece, e nada mais é também do que a gente vai falar, que é o equilíbrio entre dar e receber, né? A gente vai tocar nesse assunto, e o quão é importante essa lei, por ser uma lei sistêmica, e é uma lei que traz justamente esse convite para que haja o equilíbrio. Seu som não tá legal. Não tá, peraí que eu vou só ajeitar. Não, ele tá com retorno. Vê se tá melhor agora. Fala. Tá melhor agora o som? Como é que tá aí, pessoal? Melhorou. Ótimo. Melhorou. Ótimo. Então, assim, continuando aqui, na live passada a gente teve um boom de solicitações. Eu tenho quase que certeza que foi porque a gente falou do financeiro. Então, quando tocou no ponto do financeiro, assim, todo mundo se interessa, né? É um tema muito aguçado. E é trazer realmente esse convite, porque as pessoas não têm essa visão sistêmica no sentido de o quão a minha relação com os meus pais, o quão esse fluir de amor é importante para o meu desenvolvimento, para o meu desenrolar como pessoa, né? O quão é importante para eu ir para a vida, para eu ser próspero, para eu ter sucesso. E é muito interessante. Será que isso é meu sonho? Eu estou sentindo um retorno ainda, William. Deixa eu ver se... Confere aí para ver se é o meu. Se é o meu. Você me escuta? Tô te ouvindo Alô? bem. Tô te ouvindo bem. Eu tô ouvindo um pouco de retorno, mas... Escuto, é só porque eu tô com um retorno. Ah, é? Tá. Deixa eu
só me afastar um pouquinho mais para ver se fica melhor. Tá melhor agora? Melhorou. Ótimo. Melhorou. Então, assim, foi um tema é um tema muito interessante, né? Então, a partir da hora que eu comecei a compreender isso, eu comecei a trabalhar isso em mim, muitas coisas mudaram, até mesmo algumas pessoas que estão aqui podem falar da forma com que eu tenho me colocado no mundo, a forma como que, assim, é tipo Reiki, né? Desbloqueou o chakra laríngeo, né? Então, assim, eu brinco muito porque, assim, sessões de Reiki levam um desbloqueio energético muito grande. E muitas coisas têm desbloqueado nesses 3 anos que eu tenho imergido aí nesses processos de terapia. E uma ferramenta que muito me encanta, como eu já compartilhei com você, é a constelação sistêmica. Assim, eu sou de paixão, muito apaixonada, trazendo aqui, vou fazer um apanhado do que eu tenho com base nos meus estudos, e você, como constelador, você completa e dá aquele apanhado geral. Sim. Ou melhor, William, se apresenta, porque eu terminei te cortando. Se apresenta porque pode ter gente nova aí que não te conheça. Então, fique à vontade. Em primeiro lugar, gratidão demais por mais esse convite. Foi um retorno maravilhoso que tivemos na live anterior do pessoal. Pessoal, prazer, tá? Eu sou o William, eu sou constelador familiar. Eu conheci a Bárbara através de uma dessas, né, Bárbara? Eu estava aplicando um workshop e a Bárbara se inscreveu no workshop que eu ministrei, só que devido a um problema, vamos dizer assim, técnico, só a Bárbara conseguiu comparecer. E aí a gente bateu na tecla de que foi o universo que uniu a gente assim com essa missão. E a gente está aqui hoje na segunda live abordando E assim, eu digo que uniu, eu friso que uniu, porque assim, eu tive a oportunidade de ser atendida pelo William, né? Então eu trouxe uma questão e ele constelou essa questão, coisa que se eu tivesse com outras pessoas, eu talvez tinha me intimidado. Então, William, vamos lá, traga aí essa visão sistêmica da constelação aí, em especial pais e filhos. Vamos lá, gente, tudo bem? Pais e filhos dentro de uma visão sistêmica. O que é uma visão sistêmica? É uma visão dentro do nosso sistema familiar, o sistema familiar no qual nós fazemos parte, o nosso sistema de origem, porque ao longo do tempo nós passamos a pertencer em alguns outros sistemas, além do nosso de origem, onde nós nascemos, através do nosso pai e da nossa mãe. Então, dentro da visão sistêmica, nosso pai e nossa mãe, para a gente, representa absolutamente tudo. Tudo. Sem eles, não somos absolutamente nada. Pelo ponto principal de que sem eles, nem aqui nós estaríamos. Esse é o ponto primordial. Nós termos gratidão por nossos pais eternamente, porque eles foram, eles são e eles sempre serão os pais certos para nós, porque eles foram os únicos capazes de nos dar a vida. E é por aí que a visão sistêmica trabalha pais e filhos, pai, mãe e seus filhos. E como que funciona isso dentro da visão sistêmica? Dentro da constelação familiar, criada por Bert Hellinger, ele observou 3 leis que ocorrem dentro do sistema familiar. São elas hierarquia e ordem. O que isso significa? Quem veio antes dentro do sistema de origem tem precedência. Tem precedência no sentido de grandeza. Quem veio antes tem precedência para quem veio depois. Sendo assim, os nossos pais serão sempre maiores que nós, porque eles vieram antes no nosso sistema. E assim os pais deles são maiores do que eles e, consequentemente, maiores do que nós, porque eles chegaram no sistema antes.
Então, basicamente, essa lei fala sobre isso. Hierarquia, realmente como uma hierarquia. O segundo, vínculo e pertencimento, ela diz para a gente que todos nós, no momento da nossa concepção entre nosso papai e mamãe, nós, quando fomos concebidos, nós ganhamos o direito de pertencer ao sistema familiar no qual nós fomos gerados. Então, seu pai e sua mãe, quando eles se juntaram e eles conceberam você, você ganhou o direito de pertencer ao sistema familiar entre ambos. E isso é o que aborda a segunda lei sistêmica. E a terceira lei, e acho que é uma das mais cruciais, as que eu mais pego, que tem desequilíbrio, onde eu mais constelo pessoas, é no desequilíbrio entre o dar e o receber. Dar e receber não unicamente, não necessariamente aquelas coisas materiais. Aqui está relacionado a qualquer dar e receber. Carinho, afeto, amor, atenção, presença. Todo e qualquer relacionamento, ele precisa necessariamente haver um equilíbrio entre o que a gente dá e o que a gente recebe. Essa balança ela precisa sempre estar equilibrada para que todos os relacionamentos possam caminhar em um equilíbrio perfeito. Qualquer relacionamento em que essa balança esteja pendente para qualquer um dos lados tende a ter problemas, porque esse equilíbrio é o que permite a relação ser saudável. E assim, William, uma das coisas engraçadas, assim, interessante nessa lei do dar e receber é aquela de quem muito recebe, não é isso? Tende a sair do sistema. É exatamente isso que Você tem como trazer um pontinho sobre isso? Então, prossegue. Um exemplo muito clássico que as pessoas, eu vou falar que as pessoas vão até, nossa, já pode ter acontecido com qualquer um. Quando você está, por exemplo, num relacionamento conjugal ou um namorado e você se doa tanto para aquela pessoa, você dá de tudo, você faz de tudo. Você não está abrindo precedente para aquela pessoa retribuir. E o que acontece? Essa pessoa que recebe demais, ela sai da relação e ainda sai com raiva da pessoa que deu demais. E aí aquela pessoa que fica assim, nossa, eu fiz tudo por ele, eu fiz tudo por ela e ela me abandonou. Eu não sei o que aconteceu. É por aí que anda. É esse equilíbrio. Ele não está perfeito. Às vezes a gente precisa ter humildade de deixar aquele espaço para o outro retribuir. É isso que faz eu toquei nesse assunto justamente porque nos meus processos eu percebi que havia esse desequilíbrio. E você trouxe muito bem, você deu de tudo. E assim, como a gente trouxe no tema de pais e filhos, é também saber que esse equilíbrio é necessário. Lembrando que o filho, ele estaria sempre em débito com o pai. Traz aí essa relação de pai e filho no dar e receber. E aí, entrando na relação de pais e filhos, que é o nosso tema, essa relação, tem uma exceção na relação de pais e filhos, que essa relação, ela não tem possibilidade de haver equilíbrio. Porque nós, como filhos, nós recebemos dos nossos pais a vida. Então, isso é algo que a gente nunca vai conseguir retribuir a eles. A gente nunca vai conseguir devolver aos nossos pais a vida que nós recebemos deles. Por isso que essa é a única relação que jamais vai haver equilíbrio e que é permitido o desequilíbrio. Porque esse equilíbrio não tem como equilibrar. Ela pode ficar bem próximo de equilibrado, mas nunca vai equilibrar essa relação. E isso é o aceitável, isso é o permitido. Tá? Eu ouvi. Perdão, vá, continue. Pode falar. Porque eu ouvi justamente esse desequilíbrio, ele é compensado
quando você pega a vida, né? Quando você toma a vida que esses pais lhe deram e segue com sua vida, né? Você vai fazer seu... Então, foi justamente esse recado do pega a vida que eles te deram e faz o melhor com ela. Perfeito. É exatamente isso. O que que eu posso fazer, então, para que a minha relação com os meus pais fique mais próxima de equilibrado? É exatamente o que a Bárbara acabou de falar. Tomem essa vida do pai de vocês e façam o melhor que vocês puderem dela. O que é tomar? É aceitar a vida que lhe foi dada. Sua mãe, junto com seu pai, no momento da sua concepção, eles tiveram um equilíbrio tão perfeito que eles geraram a vida, eles geraram a sua vida. A sua mãe teve uma coragem tão grande de seguir com a gravidez que nós, como filhos, temos a missão de tomar essa vida com todo o amor que a gente puder e fazer o melhor que a gente puder dela. Isso é tomar a vida dos pais. E você traz um ponto, assim, que foi um dos pontos que eu até tinha comentado com você, a questão de quando nascemos, até os 7 anos, a gente tem aquela ligação direta, né, com a nossa mãe. E que, por qualquer motivo, por qualquer trauma, por qualquer dificuldade que tenha acontecido, quando há o rompimento desse amor, né, dessa relação entre mãe e filho, é o que a gente chama do amor interrompido. Perfeito. Você tem como trazer algo sobre esse tópico para a gente, William? Sim. O amor interrompido. O que seria esse amor interrompido, né? Ou qual pai, né? O amor interrompido. Quando uma criança, geralmente entre 0 e 7 anos, não mais do que 7. São raríssimas as vezes em que acima de 7 anos, a faixa da idade. É quando a criança, consciente ou inconscientemente, ela sentiu-se ou ficou desamparada pela mãe, ou foi proibida de estar em contato físico e emocional com a própria mãe. Seja por qualquer motivo, às vezes por um motivo, entre aspas, bobo, assim, só de não ter conseguido dar um abraço na mãe, sistemicamente é como se tivesse interrompido aquele sentimento de filho para a mãe. Pode falar, Bárbara. E essa informação que você traz, William, é interessante, porque quando a gente tem o estudo sobre os traços de caráter, ele bate certinho, que é justamente no período de concepção, que no caso é quando o bebê está no útero, todo e qualquer trauma que aquele bebê sinta, né, que ele sinta da mãe, um processo, ele entra num trauma de rejeição. Perfeito. Quando ele nasce, que é aquele processo de amamentação, qualquer quebra desse amor, ele se sente abandonado. Isso vai até os 7 anos, onde ele tem o abandono, tem a questão do negociar, a dificuldade da comunicação, a dificuldade do sentir. E tudo isso aí, você chega realmente nos 7 anos, onde você conclui com a formação do traço de caráter, que no processo do corpo físico é o que se dá o processo de mielinização dessa criança, né? Eu vou chamar de criança. Então, o quão é importante o conhecimento, não só sistêmico, para você ter essa ideia do que uma mãe, a partir da hora que ela engravida, que todos os sentimentos que ela sente, essa criança também sente. Ou seja, ela passa a ser um receptor dessa mãe, assim como todo e qualquer trauma que essa mãe venha a passar, não só na gestação, como também em todo o processo de amadurecimento desse sistema de mielinização, né? Para quem não sabe, mielinização é a formação dos canais do sistema nervoso central, ou seja, é na medula, onde
digamos que seja os fiozinhos que ligam todo o nosso corpo ao sistema nervoso, né? Então, todos os comandos. Então, quando a criança nasce, ela só tem o processo de mielinização no cérebro. Então, quando ela vai crescendo, que vai se desenvolvendo, a amamentação é um processo. E, assim, o quão é importante a mãe ter essa visão. E quando eu digo a mãe, aqui eu vou trazer os pais, né? Porque se o pai também tem essa visão, ele se posiciona de uma forma diferenciada para que essa criança não venha a ter traumas, entende? Perfeito. Então vamos lá, William. Continue, se eu lhe cortei, me perdoe. Ótimo, perfeito. Tudo que você falou, perfeito. Nós começamos a adquirir memória emocional a partir dos 3 meses de gestação. Então, o seu emocional, o seu subconsciente e o seu inconsciente, ele começa a guardar memórias a partir do seu 3º mês de gestação na barriga da sua mãe. E assim cria-se os traumas. Uma situação que sua mãe possa ter passado com o pai, ou indo ao trabalho e sofreu algum tipo de acidente. É só um exemplo. A criança dentro do útero da mãe, ela sente, ela guarda esse trauma e ela vai repercutir esse trauma lá na sua vida adolescente para adulta. E quando a gente faz, como eu também trabalho com hipnoterapia, quando a gente faz uma regressão que a gente chega, a pessoa se vê dentro da barriga da mãe e o trauma foi gerado lá. E é por aí que você traz um fato muito importante, né? Ou seja, a partir do nosso 3º mês, nós já temos registros guardados. E, assim, eu recebo alguns pacientes onde eles perguntam, mas eu não lembro disso. Então, é ter noção que o nosso hipotálamo, ele começa a funcionar, ou seja, aquela parte do nosso cérebro. Agora, seu telefone está voltando de novo. Deixa eu tentar afastar um pouquinho mais aqui, perto de um microfone. Vê se está melhor agora. Então, pode ser isso. Então, o que é que acontece? Nesse processo, o nosso hipotálamo, ele começa a funcionar, né? O hipotálamo é o responsável de trazer as memórias, de trazer as lembranças. Você ter ideia do que aconteceu, você relembra. Só que ele começa a funcionar a partir de uma certa idade, que se não me falha a memória, é 3 ou 5 anos, não me recordo muito bem. Mas o que acontece? Você tem tudo armazenado, que é o que a gente fala, armazenado no seu subconsciente, desde os seus 3 meses de idade. Então, assim, é muito engraçado, quando eu digo engraçado, assim, porque a gente conversa com o paciente, isso é a nível inconsciente. Que diacho de inconsciente é esse que todo mundo tenta entender? Por quê? Porque nós hoje, nosso hipotálamo funciona muito bem e a gente relembra as coisas. A gente busca na memória as coisas. Só que, num determinado ponto da nossa vida, nós temos os registros de memória. Só que nós não tínhamos o nosso hipotálamo funcionando para que a gente fosse lá naquele registro e buscasse, que é o que a gente acessa em algumas terapias, né? O Theta Healing também trabalha muito isso. A hipnoterapia, como você trouxe, também trabalha muito isso. E muitas outras terapias também. Então, muitas outras terapias traz justamente esse acessar as memórias inconscientes, que alguns terapeutas chamam de traumas, entra naquele de crenças limitantes, né? Ou seja, coisas que naquele período em que nosso hipotálamo não estava funcionando muito bem, a gente guardou, a gente armazenou como memória, e essas memórias, assim, eu não sei se felizmente ou se infelizmente, hoje, sabendo do bocado de coisa, eu acho que poderia ter sido diferente, mas também entendo que se tivesse sido como eu teria morrido, né? Sim, sim. Então, é ter consciência de que foi importante todo esse esquecimento, todo esse blindar de traumas. Então, o convite para os pais é justamente ter noção da importância da figura dele. Quando eu digo da figura dele como pais,
dessa criança que está em fase de desenvolvimento e de crescimento e precisa ter uma redução traumática ou de forma diferenciada. E se você diz, gente, eu já sou adulto e tenho um bocado de traumas, de boa, você já tem conhecimento, nós já temos técnicas e ferramentas que tem como trabalhar tudo isso. Tomar consciência. É isso aí. É tomar consciência e trazer para tratar em terapia. É isso aí. E escolher. Fala um pouco mais, fala um pouco mais, William, sobre esse tomar consciência, do trazer a consciência. Você pode até pegar algum caso em que você traga o exemplo, porque às vezes as pessoas não conseguem entender o sistema da constelação, né? De como é que funciona a constelação. Sim. Traz de forma bem simples para o pessoal ter essa visão de como funciona. Ok, vamos lá. A maioria esmagadora dos casos que eu trabalho com as pessoas está geralmente ligada a pai e mãe. 90% para mais dos casos que eu trabalho está na origem deles, no pai e na mãe. Tudo vem de lá, tá? E como que isso funciona? Como assim pai e mãe? Muitas coisas que acontecem, a grande maioria das coisas que acontecem, geralmente é porque os filhos estão fora dos seus lugares dentro do sistema familiar. Um filho está ocupando o lugar do pai ou da mãe. Eu acho que eu posso citar o meu exemplo, tá? E aí eu posso já linkar com o que você me perguntou sobre tomar consciência. Eu, por muito tempo, eu vivi fora do meu lugar de filho. E como que eu descobri isso? Depois que eu tive consciência de como que funciona o nosso sistema familiar. O meu pai faleceu quando eu tinha 10 anos de idade. Então, inconscientemente, eu fui jogado para o lugar do meu pai. Como? Você agora é o homem da casa, você cuida da sua mãe e da sua irmã. Eu tenho uma irmã mais velha e minha mãe. Então, moramos nós três juntos por muito tempo. Então, eu assumi inconscientemente, tá? O papel de o homem da casa, o marido da minha mãe, inconscientemente dizendo, o pai da minha irmã. E isso traz para a gente, pessoal, problemas muito grandes, porque como a gente está fora do nosso lugar, cada um de vocês tem um lugar certo no seu sistema. Qual é o seu lugar? Você é filho do seu pai e da sua mãe, mas qual? Eu sou o primeiro, eu sou o segundo filho. Quando você sai do seu lugar e ocupa o lugar dos seus pais, você está deixando de viver o seu destino para viver o destino que ele deveria viver, ou sua mãe deveria viver. Então você passa por situações que não eram suas, não eram você que deveriam passar por aquilo. Era o seu pai ou sua mãe, tá? Geralmente, a gente ocupa o lugar dos nossos pais inconscientemente, tá? E por amor. Isso tudo é por amor. E por amor. Dizendo. Por que é por amor? Porque nós, como os filhos, nós temos a arrogância de achar que nós podemos salvar os nossos pais. Nós queremos, inconscientemente, a gente diz para os nossos pais, pais, eu morro por vocês. Eu morro no lugar de vocês. E assim, para quem não conhece a constelação, se tiver oportunidade, participe. A gente tem muitos eventos agora com a pandemia que está sendo online. É tanto que o evento que o William programou foi online. E assim, é muito lindo. Por quê? Porque você também, ao ver o tratamento do outro constelando, caso não seja você consegue enxergar e trazer consciência para o seu sistema. Você perceber que muitas vezes, como o William trouxe, e assim, pegando o gancho do exemplo que você trouxe, foi primordial, porque eu percebo que no meu processo eu também coloquei muita carga no meu filho, porque eu sou separada e
separei e fiquei, pô, você é o homem da casa, você é o homenzinho da casa. Onde não existe isso. Ele é o filho e como filho ele tem o posto de filho. E a gente como pais, né, quando a gente entende isso, sistemicamente, a gente já não coloca ele no lugar errado. A gente dá a ele as responsabilidades e autonomia do posto que ele tem que ocupar, que no caso é filho ou pai. Então, o trazer da consciência é justamente isso. Por quê? Porque quando você... E ainda tem aquele... Tem uma frasezinha que diz, né? Quando você está no seu lugar, tudo é leve. Tem uma... Quando você está no seu lugar, tudo é leve. Tem uma frasezinha quando você está no seu então, lugar, tudo se torna leve. Tudo se torna leve. Então, quando você está... E quando eu digo isso, eu trouxe essa frase justamente para fazer a colocação de... Imagine uma criança, como você trouxe o seu exemplo de 10 anos, Sim. numa posição de pai. Entende? Você vê que o pai é responsável não só pelo subsídio, não só pelo cuidar. Então, é pesado, gente. Isso para uma criança é pesado. E o convite da gente para que, como pais em especial, quando eu digo como pais, é porque as pessoas que estejam aqui, quer seja por curiosidade ou para saber mais sobre o assunto, se coloque para formar um mundo melhor. Perfeito. E quando eu digo um mundo melhor, é no sentido de trazer consciência nos meus atos, nas minhas atitudes hoje e sistemicamente observar como é que eu estou tratando as pessoas que estão ao meu redor, em especial a família, né? Perfeito. Então, assim, foi um ótimo exemplo, William, que você trouxe. É um exemplo que a gente tem como trazer. Tem algum outro exemplo que você queira pontuar que seja importante assim? Quando eu digo importante, não que nada não seja importante, é porque são exemplos práticos. Quando a gente fala, quem está ouvindo já entende, pô, isso aí faz sentido, não faz, entende? Sim. Então é justamente nesse convite. A grande maioria dos casos que tem de desordem no sistema familiar de pais e filhos são geralmente porque os filhos estão no lugar dos pais, tá? E não, às vezes, a grande maioria das vezes, os pais nem estão mortos, não. Os pais moram juntos, mas eles jogam a responsabilidade para os próprios filhos de pais deles. Eles acabam se tornando filhos dos próprios filhos. Entende? Então, não necessariamente é só quando o pai ou a mãe faleceu, ou o pai e a mãe são separados, mas a grande maioria sim. O que eu gosto de abordar muito é em relação a pais separados. Já para os filhos, já é uma situação muito difícil. Já é um peso. E como que isso funciona? Jamais, geralmente, os filhos ficam com a mãe, certo? E é muito difícil para os filhos quando os pais olham para eles e falam: você tem que decidir entre eu e o seu pai. O filho nunca quer decidir. O filho não tem que decidir. Porque, pessoal, quando um relacionamento termina, o que termina é a relação de homem e mulher. A relação de vocês como pai e mãe, ela é impossível de terminar. Não termina nunca. Então, nunca peça para o seu filho ou para a sua filha decidir entre você e o seu ou o pai dele, ou entre você e a mãe dele, porque ou você gosta mais de quem, né? Você gosta mais de quem? Você prefere ficar mais com quem? Comigo ou com seu pai? Comigo ou com a sua mãe? A criança sente-se pesada. É um fardo gigantesco para as crianças isso. E é muito difícil porque, a partir daí,
o filho ou a filha acaba ocupando o lugar de marido ou mulher da mãe ou do pai, quando se separam. E esse exemplo que você... Só para concluir Não, rapidinho. continue. E olha como as coisas vão além. Quando um filho está ocupando o lugar de um pai ou de uma mãe, ele não está só como pai e mãe, ele está como marido da própria mãe ou mulher do próprio pai. E como que você, estando nessa posição, você vai conseguir entrar em um relacionamento amoroso, saudável? Não vai, porque inconscientemente você já está casado com a sua mãe. Você já está casada com seu pai. Que foi o que alguém citou aqui antes. Alguém até falou antes, né? Que quando essa pessoa casa, realmente ela não vai seguir como um bom relacionamento. Por quê? Porque sistemicamente você já está comprometido, né? Você já tá Esse espaço sistêmico já era. Você trouxe um ponto bastante interessante que eu vivi, assim, eu posso dizer que vivi na minha relação também, que é, muitas vezes, num processo de separação, o filho ou filha, ele olha para o pai com o olhar da mãe. Uhum. É aquele olhar onde a mãe está magoada, está chateada, está ferida, está de tudo, e transfere essa energia inconscientemente, onde quando você chega na constelação que você vai observar, o problema não é com o olhar, não é a raiva que aquela criança sente, porque aquela raiva não é dela, quando eu digo criança já adulta, né? Porque muitas vezes a gente já descobre já adulto. Era o olhar que a mãe tinha para aquele pai diante de um relacionamento falido. E o que vem além? Eu posso ir um pouquinho mais além. Quando isso acontece, o filho, quando ele vem com essa raiva, é aí que sistemicamente é gerado um vício. O vício de drogas, o vício de álcool, todo e qualquer vício. Ele é gerado quando a criança não é permitida de ir ao pai. E só a mãe, dentro do sistema familiar, tá, gente? Só a mãe tem total capacidade de permitir o filho de ir ao pai. Só a mãe, mais ninguém. Então, se essa mãe prende o filho de ir ao pai, por raiva da própria mãe, aquele filho se torna viciado. Tende-se a tornar viciado. Na visão sistêmica, é assim que se inicia o vício. E isso é muito importante, porque eu vou trazer o porquê, porque muitas vezes eu lhe digo porque eu vim começar a tratar meu relacionamento passado, porque meu filho começou a apresentar depressão. Então, quando você vai mexer, você percebe o quão eu, com os meus olhos magoada de uma relação que não deu certo por N motivos, o quanto eu estava acabando com a vida do meu filho também, de forma inconsciente, né? E, assim, retomar consciência disso e correr atrás dessas reparações. E quando eu digo reparações, não só minhas, como também dele, no sistema, no sentido de conduzir ele para, é seu pai. Isso. E esse reconhecimento que você trouxe é muito importante, por quê? Porque muitas vezes, assim, não estou desmerecendo no caso das mulheres que passaram por processos de separação difíceis, de muitas vezes de realmente ter raiva não vou nem usar ex, porque eu descobri depois da constelação, é do primeiro marido, né? Perfeito. Porque usar o ex já é uma exclusão e a gente termina quebrando uma das leis sistêmicas. O sistema não permite. Perfeito, Bárbara. Perfeito. Então, eu já estou corrigindo isso. Então, assim, é reconhecer o quanto isso, para mim, não foi saudável e, a partir daí, fazer diferente. A partir daí, reconhecer o meu relacionamento não deu certo com o seu pai, como é o que hoje eu converso, graças a Deus, de forma muito ampla e muito
tranquila com meu filho. E eu digo, por pior que ele seja, ele é o seu pai. Então, entra naquele conceito de é o seu pai. E essa visão eu consegui ter com a constelação, assim, divinamente. E hoje eu consigo fluir numa relação muito boa, entendendo que o meu relacionamento não deu certo e, por N motivos, não deu certo e paciência, vida que segue. Então, hoje eu já tenho um outro olhar sobre isso e é um olhar assim que para mim foi, eu vou dizer, salvador, porque quando eu digo salvador, foi o olhar em que eu fui capaz de salvar minha relação com meu filho também. Eu não tenho pai desde os meus 5 anos. O Sérgio comenta aqui. E eu não sabia que era o amor de pai, só de mãe. Hoje Deus me curou disso. Hoje tenho excelentes filhos, porque hoje quero o melhor para eles. Perfeito. Exatamente, Sérgio. Perfeito. E assim, a gente curar nossa relação... Desculpa te cortar. Sérgio, não, pode só ficar. adendo ao que você disse, você não tem o seu pai fisicamente, mas você tem pai. Tá? Você tem pai. Você sempre terá pai. Ele pode não estar com você hoje fisicamente, assim como eu também. Mas nós temos pai e nós temos mãe. E nós continuaremos eternamente. E o que você traz é muito importante porque sistemicamente e energeticamente a gente trata muita coisa em terapia, justamente trazendo essa visão de que o fato do seu pai, sua mãe não ter sido presente não representa que você não teve eles. Do mesmo jeito que pais perversos, pais que fizeram horrores e barbaridades, é lembrar que a gente não está trazendo aqui tudo o que eles fizeram. A gente está trazendo aqui a visão de um pai. Não estou aqui julgando se o pai foi bom ou se foi ruim. Exatamente. Entra naquele conceito de a gente está trazendo a visão sistêmica, é uma visão bem mais ampla de entender que temos a vida hoje devido a um pai e uma mãe. Perfeito, perfeito. Aconteça o que acontecer. Então, estamos vivos hoje por ter tido um pai e uma mãe. Quer tenha sido esse pai o melhor do mundo ou não, mas foi os melhores pais que a gente pôde ter. Perfeito. E, sem dúvida nenhuma, eles são os pais perfeitos para vocês. Porque eles foram os únicos capazes de ter tido a gente, né? Tem uma pergunta aqui, tem muitas doenças que surgem nos filhos por consequência de relacionamento com os pais antepassados. Excelente. Acredito que traz pra gente essa visão. Sim, traz pra gente aí. Muitas doenças que sim, vêm de um relacionamento com pais ou até antepassados. Aqui são duas abordagens diferentes. Primeiro porque, se for antepassado, é de uma memória transgeracional. O que é uma memória transgeracional? É uma memória herdada sua de um antepassado seu. Antepassado, dentro do nosso sistema familiar, nosso sistema se compõe até os nossos avós, raramente até os nossos bisavós e bisavós. Qualquer membro daí para trás chama-se antepassado. Nós, dentro das constelações, chamamos assim. Então, existem doenças em que a gente herda emocionalmente falando, né? Assim como a gente herda o nosso DNA emocional, o nosso DNA físico, genealógico, a gente herda o nosso DNA emocional. Isso é transgeracional, isso passa dentro das nossas gerações passadas e com as futuras também. Então, quando alguém para e olha para isso, a gente está fazendo um grande bem para nossas gerações futuras. Então, isso vem da memória transgeracional. E com a memória dos nossos pais, geralmente são quando um dos pais não são tomados. Não são tomados no tocante de não são aceitos por nós dentro do coração.
Um grande exemplo que eu gosto muito de citar é a depressão. Estamos em Setembro Amarelo e a depressão tá alarmante. Então, sistemicamente falando, o que é a depressão? A depressão, ela é, na verdade, um sentimento de vazio. Então, geralmente, esse vazio é o vazio do pai ou da mãe que não foi tomado dentro de si. Preenchido. Ele não está preenchido com aquele espaço que é do pai ou da mãe ou dos dois. E aí a pessoa acaba tendo vamos dizer assim, doença. Essa depressão. Geralmente. E assim, para quem tem. Termine, conclua. E geralmente, nos casos que eu atendo pessoas com depressão, a grande maioria esmagadora são de pessoas que não tomaram o pai. E aí eu estou falando de uma visão minha em campo. Com base nos seus atendimentos, né? Com base nos meus atendimentos, a grande maioria esmagadora são das pessoas que não tomaram o pai ou não foi permitido o acesso ao pai. Elas geraram a depressão ao longo do tempo. Entendo. Olha, a gente ainda tem aqui 15 minutinhos. Estou aqui tentando controlar, porque é um tema muito, muito legal, muito gostoso de se falar. Fiquem à vontade. Fiquem à vontade, exatamente. Aproveite, tragam perguntas, tragam coisas que vocês queiram saber. Porque, assim, eu queria... e os filhos adotados? Como essa relação sistêmica... e como os pais com os pais adotivos ou biológicos? Ótima pergunta. Excelente pergunta. Lu Bianabel. Vamos lá. Excelente pergunta. E assim, eu tenho uma irmã adotada, não sei se ela está online, não sei se ela está aqui com a gente, mas a Geórgia, eu tenho uma irmã adotada, assim, e hoje... Tem muitas coisas que, com o conhecimento da constelação, eu consigo enxergar que eu não enxergava antes. Traga para a gente essa visão. Foi uma excelente pergunta. Filhos adotados, eles possuem 2 sistemas de origem. Ele tem o sistema dele, no qual ele foi gerado, do pai e da mãe dele, que conceberam ele, a vida dele. E ele tem o sistema dos pais que o adotaram. Então, essa criança ele tem 2 sistemas. Mas tudo que ele herda vem do sistema dele de origem 1, que é o sistema da onde ele foi concebido. Tá? É o biológico. Ele todo e qualquer sentimento, sensação, emoção que ele herde transgeracionalmente falando, ele vai herdar do sistema dele biológico. Mas essa criança tem 2 sistemas. Ela pertence a 2 sistemas familiares, o biológico e o adotivo. Excelente pergunta. Fizeram uma pergunta aqui. A Bittencourt. Isso. Como assim? Andréa. Explica melhor. Excelente pergunta. Explica melhor, exatamente. Me perguntam isso quase que todos os dias. O que é tomar o pai? Não tomar o pai. Tomar o nosso pai, tomar a nossa mãe, é aceitá-los dentro do nosso coração, exatamente do jeito que eles são. Como eles são. Julgá-los, sem culpá-los, sem absolutamente nada. É você aceitar a essência desse pai e a essência dessa mãe. Meus pais são do jeito que são, porque eles são assim. Eles são eles. Tá bom? E não necessariamente significa que a gente vai repetir o que os seus pais são. A gente tem total consciência de que a gente pode fazer um pouquinho diferente do que eles fizeram. Diferente. O que você trouxe é realmente muito, muito lindo. Dea trouxe essa questão do tomar pai e mãe. E eu percebo, assim, com os meus pacientes, a dificuldade de aceitação. E a constelação, ela traz justamente essa visão. Aceita
sem julgamento. Sem julgamento. E aceitar sem julgamento é sem apontar aquele dedo para dizer se é bom, se é ruim, se fez certo ou se fez errado. É justamente, exatamente isso. A chave é a aceitação. Não tenha dúvida disso. E quando você aceita, e esse aceitar é o aceitar muito sutil, muito singelo, você não precisa concordar, você não precisa fazer igual a ele, que é também uma das coisas que a gente muito pega, que é a repetição Sim. de padrão de forma inconsciente. Traz um pouquinho sobre isso, William. Sim, é exatamente isso que você citou. Quando a gente aceita, e o aceitar aqui é sem julgamento, a gente está dizendo inconscientemente para o nosso sistema familiar e para os nossos pais que eu reconheço você, eu vejo vocês como os meus pais. Vejo vocês. Mas eu escolho, eu tenho total capacidade de escolher fazer um pouco diferente do que vocês fizeram. E aqui eu posso citar exemplos, pais ou mães que foram ausentes aos seus filhos, e a gente cresce com aquilo. Mas como que eu vou aceitar o meu pai se ele, quando eu mais queria, ele não estava, é um pai ausente? Gente, aceitar nossa, aquele homem, ele me deu a vida. Pai. Ele é meu pai. Ele, no meio desse mundo gigantesco, ele foi a única pessoa capaz de me dar a vida. Então eu serei eternamente grata a ele por isso. Aceitar, gente, aceitar dentro de si não significa necessariamente conviver junto com, tá bom? Ótimo. Porque a gente pode ter um pai ou uma mãe que tem uma relação muito tóxica com a gente. Pode ser uma relação tóxica para a gente. Então, a gente pode ter um afastamento com amor, tá? Aqui, quando eu digo afastamento, é se afastar mesmo fisicamente. Mas nunca deixar de reconhecer os seus pais. Assim, nosso tempo está chegando já no finzinho e eu acho que esse ponto que você tocou é fundamental. É você identificar que aquela relação, e quando eu digo relações entre pais e filhos, pode ser que seja realmente uma relação tóxica e que você precisa, quando eu digo para sobreviver, lógico que tudo são escolhas, tudo são opções, é decidir realmente seguir num caminho diferente. Sim. E muitas vezes, para seguir num caminho diferente, você precisa romper padrões. Você precisa, reconheço muito bem, agradeço, mas não dá para mim. Eu gosto muito dessa frase. Para a gente ficar no nosso lugar de filhos, a gente precisa ter humildade de perder a importância. Porque quando a gente tá aquela célebre frase. Porque quando a gente está no lugar do nosso pai ou da nossa mãe, a gente se sente muito importante. Poderoso. Eu trabalho para cuidar da minha mãe, da minha irmã, dos meus irmãos. É uma posição de superpoder, vamos dizer assim. Então, quando a gente tem humildade de sair desse lugar, a gente fica mais leve. Quanto tempo a gente tem, Bárbara? Verdade. A gente está com 5 minutinhos, se o Instagram não derrubar a gente antes. Tá bom. Pessoal, vamos fazer então, rapidinho, tive uma ideia, um exercício rápido, Bárbara? Então, de antemão, eu já vou agradecendo a participação de todos. A gente faz o exercício, porque se cair, a gente não fica na preocupação de que não se despediu. Gente, muito obrigado. O William vai fazer um exercício sistêmico com a gente. E fica o retorno. Se vocês gostaram da live, dá o ok, mantém contato com a gente que a gente faz uma outra. Vamos seguir aí com o exercício do William. Vamos lá, William. Me despedir também. Um beijo para vocês. Muito obrigado pelo convite. Pessoal, também rapidinho, tá, Bárbara? Se vocês quiserem, eu acabei de montar uma mentoria online pelo Zoom, que vai ser dia 11 de setembro. Caso vocês queiram mais informações, é só me chamar lá, tá bom?
Muito obrigado pela Ah, William, e não esquece de me mandar o pôster para eu divulgar para o pessoal. Tá, vou te enviar. Tá bom? Então tá. Vamos lá, pessoal. Sente-se aí confortável, bem confortável. Só fica com o som da minha voz agora. Pode fechar os olhos. Sintam-se bem relaxados e tranquilos. Isso. Eu quero que vocês imaginem agora, de olhos fechados, respiração bem profunda. Respira pelo nariz e solta pela boca. Isso. Eu quero que vocês comecem a imaginar agora, na frente de vocês, os seus pais, seu pai e sua mãe. Isso. Você na sua frente, o seu pai e a sua mãe. E você tem uma caixa na sua mão. Você agora olha para sua mãe, olhando no fundo dos olhos da sua mãe, você diz para ela: mãe, isso tudo aqui que está nessa caixa é seu. E eu te devolvo agora. Tudo isso é seu. Nada disso que está comigo é meu. E veja-se entregando essa caixa para sua mãe. E no momento que você entrega essa caixa para sua mãe, você vai começando a se sentir mais leve, seu corpo vai começando a soltar seus pesos, essas responsabilidades que não eram suas. E você devolve tudo isso com muito amor e respeito para sua mãe. E você dá uma respirada bem profunda pelo nariz e solta pela boca. Bem devagar. Você vai se sentindo mais leve. Muito bem. E agora você olha para o seu pai e você pega outra caixa, olha no fundo do olho do seu pai, entrega a caixa para ele e diz: pai, isso aqui é do Senhor. Eu carreguei pelo Senhor por amor. Mas agora eu estou te devolvendo tudo isso que não é meu. É só seu. E eu te devolvo com muito respeito. E dá uma respiração bem profunda pelo nariz e solta pela boca. E vai se sentir bem aliviado. É sistêmico, gente. Você naturalmente se sente... Gratidão. Gratidão. É um exercício sistêmico muito legal. Muito obrigado. Gente, muito obrigada pela participação. Foi um exercício bem rapidinho. Mas fala sobre sua mentoria. Nós ainda temos 1 minuto e um pouquinho. Gente, então vamos lá. Anuncia sua mentoria. Caso vocês queiram, pode me chamar lá no meu direct. Eu estou fazendo uma mentoria sistêmica, tá bom? São 4 dias de mentoria, dividido em sexta, sábado, de 2 finais de semana, 2 horas cada uma, tá bom? E vai ser abordando tudo isso que eu e a Bárbara vem falando desde a live anterior. Pai, mãe, relacionamentos, relacionamento com os nossos antepassados, relacionamento papai e mamãe, relacionamento com Portugal. Vai ser o destrava para prosperidade e abundância. Destrava para a vida, para o mundo, para o dinheiro. Nossa mãe representa o dinheiro, gente. Se a gente não está bem relacionado com a nossa mãe, a gente não está bem relacionado com o nosso dinheiro. Então, venham curtir isso. Pode me chamar no privado, pode chamar a Bárbara, que qualquer coisa ela fala comigo e eu vou enviar Me manda o pôster para eu anunciar para a galera. Assim, o trabalho do William, gente, é recomendável. Sintam-se à vontade. Sintam-se à vontade para experimentar, para se desbloquear. E quando eu digo se desbloquear, é ver qual é a minha posição no mundo. E quando eu falei no início de realmente você se destravar, é realmente você perceber que muitas vezes não está no local certo e que basta um movimento sistêmico para você assumir o seu lugar e você percebe que a vida flui.
A gente está com 28 segundos restantes, ela vai derrubar a gente. Gratidão, muito obrigado, William. Obrigado a você, obrigado a todo mundo que está aqui. Deixem mais sugestões de temas que a gente combina outra, galera. Muito obrigado pelo Valeu, retorno. gente. Brigadão. Tchau. Tchau, Bárbara. Beijo. Tchau, tchau.